Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em audiolivros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. No audiobook de hoje, vamos resumir o livro Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, do autor Morgan Housel, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então. Capítulo 1. Ninguém é maluco. Russell começa com uma ideia simples e poderosa. Quando se trata de dinheiro, quase ninguém é irracional. As pessoas agem de acordo com o que viveram, aprenderam e sofreram ao longo da vida. Decisões financeiras que parecem absurdas à primeira vista costumam fazer sentido dentro da história pessoal de quem as toma. O erro mais comum, segundo o autor, é analisar decisões financeiras como se todas tivessem as mesmas informações, experiências e objetivos. Isso não acontece. Cada pessoa enxerga o risco e a oportunidade a partir do seu próprio passado. Pessoas que viveram crises profundas tendem a ser mais conservadoras. Quem cresceu em períodos de estabilidade costuma aceitar mais risco. Nenhum dos dois está errado, apenas reagindo ao que aprenderam na prática. Decisões financeiras refletem vivências, não a falta de inteligência. O mesmo investimento pode ser visto como seguro por uns e perigoso por outros. Isso acontece porque cada pessoa usa um conjunto diferente de referências para tomar decisões. Não existe estratégia perfeita para todos, apenas estratégias coerentes com cada realidade. Quando você chama alguém de maluco financeiramente, corre o risco de adotar decisões que não combinam com seus objetivos e tolerância ao risco. Copiar estratégias sem entender o contexto é um dos caminhos mais rápidos para perder dinheiro. Uma boa decisão financeira é aquela que você consegue sustentar emocionalmente ao longo do tempo, inclusive em períodos ruins. O melhor plano financeiro é o que você consegue seguir sem entrar em pânico. A grande mensagem do capítulo é clara. Sucesso financeiro não vem de fazer o que parece mais inteligente, mas de fazer o que é coerente com quem você é. Quando estratégia e comportamento andam juntos, os resultados deixam de depender da sorte e passam a depender da consistência. Capítulo 2. Sorte e risco. Neste capítulo, Russell mostra que sorte e risco são forças invisíveis, mas decisivas nos resultados financeiros. O grande problema é que as pessoas tendem a ignorar esses fatores e atribuir sucesso apenas à inteligência e fracasso apenas à incompetência. Isso cria uma visão distorcida da realidade e leva a decisões perigosas. O autor não diz que esforço e boas escolhas não importam, mas reforça que eles convivem com eventos fora do nosso controle. Entender isso muda completamente a forma como lidamos com dinheiro, sucesso e fracasso. O mesmo evento que gera uma grande oportunidade para alguém pode gerar uma grande perda para outro. Ambos estão presentes em qualquer resultado financeiro, mesmo quando não são visíveis. Não existe sucesso totalmente planejado, nem fracasso totalmente merecido. As histórias mais famosas de sucesso costumam esconder o papel da sorte. Da mesma forma, histórias de fracasso ignoram fatores externos que influenciaram o resultado. Aprender apenas com vencedores leva a conclusões incompletas e perigosas. Quando analisamos só indivíduos, esquecemos as circunstâncias, o contexto histórico e os eventos improváveis que moldaram seus resultados. É mais seguro aprender com padrões gerais do que com casos isolados. Entender o papel da sorte evita arrogância nos ganhos e desespero nas perdas. Isso ajuda a manter decisões racionais ao longo do tempo. Humildade é uma vantagem financeira subestimada. A mensagem central do capítulo é simples e poderosa. Reconhecer sorte e risco não enfraquece suas decisões financeiras. Pelo contrário, torna você mais preparado, mais estável emocionalmente e muito mais consistente ao longo do tempo.
Capítulo 3. Nada é o suficiente. Rousseau alerta para um dos maiores riscos financeiros e pessoais: a incapacidade de reconhecer quando já se tem o suficiente. O autor mostra que muitos fracassos financeiros não acontecem por falta de dinheiro, mas por excesso de ambição, comparação e desejo constante de mais. A ideia é simples e desconfortável. Ganhar o jogo financeiro e depois continuar jogando pode fazer você perder tudo. Saber parar é uma habilidade tão importante quanto saber crescer. Na maioria das vezes, as pessoas que quebram financeiramente já tinham muito. Elas não buscavam segurança, mas status, comparação ou emoção. O problema não é querer melhorar de vida, é não saber onde está o limite. Quando nada é suficiente, o risco aumenta sem que a recompensa real acompanhe. Isso leva a decisões mais perigosas, alavancagem excessiva e apostas desnecessárias. Quanto mais alto o padrão de suficiente, maior o risco de perder tudo. Ver outras pessoas ganhando mais cria a sensação de estar ficando para trás, mesmo quando seus objetivos já foram atingidos. Comparação transforma sucesso em frustração. A ambição constrói quando está ligada a objetivos claros. Ela destrói quando vira uma corrida sem fim. A ambição sem limites claros vira autossabotagem. A grande mensagem do capítulo é clara. Sucesso financeiro não é apenas acumular mais, é manter o que foi conquistado. Quem aprende a reconhecer o suficiente reduz riscos, toma decisões mais racionais e constrói uma vida financeiramente mais estável e satisfatória. Capítulo 4. Compostos e confusos. O capítulo explica por que o crescimento composto é uma das forças mais poderosas nas finanças e, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. O problema não está na dificuldade do conceito, mas no fato de que seus efeitos são lentos, não lineares e exigem tempo, paciência e constância. Grandes fortunas raramente surgem de decisões brilhantes pontuais. Elas são resultado de bons hábitos mantidos por muito tempo, com poucos erros graves no caminho. Durante longos períodos, os resultados parecem pequenos. A maior parte do crescimento acontece no final da jornada, o que leva muitas pessoas a desistirem cedo demais. O tempo é o principal ingrediente do crescimento financeiro. Um investidor mediano que permanece no jogo por décadas tende a superar alguém brilhante, mas inconsistente. Evitar grandes erros é mais importante do que buscar grandes acertos. As pessoas esperam progresso linear. Quando ele não aparece, concluem que a estratégia não funciona. Paciência é uma habilidade financeira essencial. Taxas, custos, hábitos e pequenas escolhas acumulam impactos enormes ao longo do tempo para o bem ou para o mal. Detalhes aparentemente irrelevantes definem resultados no longo prazo. A mensagem central do capítulo é direta. Enriquecer não exige movimentos espetaculares, mas disciplina para fazer o básico bem feito por muito tempo. Quem entende e respeita o poder dos juros compostos transforma paciência em resultado financeiro real. Capítulo 5. Ficar rico versus continuar rico. Ficar rico e continuar rico são jogos completamente diferentes. O primeiro exige assumir riscos, ousar e aproveitar oportunidades. O segundo exige cautela, humildade e foco em preservação. Muitas pessoas fracassam não por não saber ganhar dinheiro, mas por não saber mantê-lo. O maior objetivo financeiro não é crescer rápido, e sim sobreviver tempo suficiente para que o crescimento continue acontecendo. Para acumular patrimônio, é comum assumir riscos. Para mantê-lo, é preciso reduzir a exposição a eventos que podem destruir tudo de uma vez. Preservação é mais importante do que maximização de retornos. Não importa quão inteligente seja a estratégia, se ela não permite que você continue no jogo em períodos ruins.
Quem permanece no jogo vence no longo prazo. Acreditar no crescimento é importante, mas confiar demais no melhor cenário torna o plano frágil. Esperar o melhor sem se preparar para o pior é um erro comum. Uma perda devastadora pode destruir anos ou décadas de crescimento composto. Evitar grandes perdas é mais importante do que buscar grandes ganhos. A mensagem central do capítulo é: ganhar dinheiro é apenas parte do desafio. O verdadeiro sucesso financeiro está em manter o que foi conquistado e criar condições para crescer com segurança ao longo do tempo. Capítulo 6. Devagar e sempre. O verdadeiro progresso financeiro raramente acontece de forma rápida ou espetacular. Ele acontece devagar, com decisões simples repetidas ao longo do tempo. O problema é que as pessoas subestimam o poder do progresso constante e superestimam a necessidade de grandes movimentos. A busca por atalhos costuma aumentar riscos, enquanto a paciência cria resultados mais sólidos e sustentáveis. Crescer pouco, mas de forma contínua, reduz a chance de erros graves e permite atravessar períodos difíceis sem quebrar. Crescimento sustentável vale mais do que crescimento acelerado. Estratégias que parecem entediantes geralmente funcionam melhor no longo prazo. O excesso de ação costuma ser sinal de ansiedade, não de inteligência. O sucesso financeiro costuma ser pouco emocionante. Não é o tamanho de uma decisão que importa, mas a capacidade de repeti-la por muitos anos. Constância supera esforço pontual. Quanto menos pressa, menor a chance de decisões impulsivas baseadas em medo ou euforia. Calma é uma vantagem competitiva. A mensagem central do capítulo é direta. Enriquecer não exige pressa nem genialidade. Exige paciência, disciplina e a capacidade de continuar fazendo o básico bem feito, mesmo quando parece que nada está acontecendo. Capítulo 7. Liberdade. O capítulo redefine o que significa ser rico. Riqueza não é ostentação nem consumo excessivo, mas controle sobre o próprio tempo. A maior recompensa do dinheiro é a liberdade de escolher como viver, com quem trabalhar e quando parar. Muitas pessoas usam o dinheiro para comprar status, quando poderiam usá-lo para comprar autonomia. Essa troca costuma gerar frustração e dependência, não satisfação. Ter dinheiro significa poder dizer não ao que não faz sentido para você. Isso inclui trabalhos ruins, relações tóxicas e rotinas que drenam energia. Dinheiro bem usado compra tempo e escolhas. Gastar para parecer rico cria obrigações. Guardar e investir para ser livre cria opções. Liberdade gera mais bem-estar do que status. Quanto menores suas despesas fixas, maior sua autonomia. Altos custos de vida prendem pessoas a decisões que não gostam. Flexibilidade financeira é uma forma de poder. Abrir mão de excessos no presente permite mais escolhas no futuro. Autocontrole agora compra liberdade depois. A mensagem central do capítulo é simples e profunda. Dinheiro é uma ferramenta para viver do seu jeito. Quem entende isso para de correr atrás de aprovação e começa a construir uma vida com mais escolhas, menos medo e mais liberdade real. Capítulo 8. O paradoxo do dono do carro. O autor explica por que as pessoas costumam admirar sinais visíveis de riqueza, mas ignoram a verdadeira riqueza que é invisível. O paradoxo do dono do carro mostra que um carro caro impressiona quem vê, mas diz pouco sobre quem realmente tem dinheiro. Na maioria das vezes, ele revela apenas quem gastou dinheiro, não quem o acumulou. Esse exemplo é usado para mostrar como status e consumo distorcem nossa percepção de sucesso financeiro. Riqueza é o dinheiro que você não gastou. É o que ficou guardado, investido e disponível para escolhas futuras.
O que você vê não é riqueza, é consumo. As pessoas querem parecer ricas, não necessariamente ser ricas. Isso leva a decisões que aumentam gastos e reduzem liberdade. Buscar aprovação externa custa caro. Sempre haverá alguém com algo melhor, mais novo ou mais caro. Tentar acompanhar isso destrói patrimônio e gera frustração. Comparação transforma dinheiro em ansiedade. Ter patrimônio significa poder escolher, não impressionar. Liberdade financeira não é exibida, é vivida. A mensagem central do capítulo é direta. Riqueza de verdade não chama atenção. Ela se constrói em silêncio e se manifesta em liberdade, tranquilidade e poder de escolhas, não em aplausos ou aparência. Capítulo 9. Fortuna é aquilo que você não vê. Neste capítulo, o autor reforça uma ideia central do livro. Fortuna não é o que aparece, é o que fica. Muitas pessoas confundem riqueza com consumo visível, quando a verdadeira segurança financeira está nos recursos que não são exibidos. O dinheiro mais importante é aquele que não foi gasto. Ele representa proteção contra imprevistos, liberdade de escolha e tranquilidade no futuro. Casas grandes, carros caros e viagens frequentes mostram consumo, não patrimônio. Fortuna é o que sobra depois das compras. Riqueza é invisível. Quando o objetivo é impressionar, o custo é alto e contínuo. Isso reduz poupança, investimentos e margem de segurança. A aparência financeira cobra juros altos. Reservas e investimentos não chamam atenção, mas permitem lidar com crises, mudanças de carreira e decisões pessoais com mais calma. O que você não vê hoje protege o amanhã. Quem tem segurança não precisa provar nada nem acelerar decisões. Pressa costuma ser sinal de fragilidade financeira. A mensagem central do capítulo é simples e poderosa. A verdadeira fortuna não aparece nas redes sociais nem nos bens visíveis. Ela está na liberdade, na segurança e na tranquilidade que só o dinheiro não gasto consegue oferecer. Capítulo 10. Guarde dinheiro. Neste capítulo, Russell defende uma ideia simples, mas poderosa. Guardar dinheiro é mais importante do que buscar altos retornos. Poupar não depende apenas de ganhar mais, mas principalmente de controlar gastos e criar uma margem entre o que você ganha e o que você consome. Guardar dinheiro não é um fim em si mesmo. É o que cria segurança, flexibilidade e liberdade de escolha ao longo da vida. Poupar está mais ligado a hábitos do que a conhecimento técnico. Pessoas com rendas diferentes podem poupar, desde que ajustem o padrão de vida. Quem controla gastos, controla o futuro. Uma alta taxa de poupança cria resiliência, mesmo com investimentos simples. Poupar bem é mais importante do que investir de forma sofisticada. Poupança permite lidar com imprevistos, mudar de carreira e tomar decisões sem desespero. Dinheiro guardado é liberdade acumulada. Guardar dinheiro não significa abrir mão de tudo, mas gastar de forma consciente e alinhada com prioridades. Disciplina hoje reduz a ansiedade amanhã. A mensagem central do capítulo é direta. Não é preciso ser um investidor brilhante para construir uma vida financeira sólida. Guardar dinheiro de forma consistente cria segurança, reduz estresse e abre caminho que o consumo imediato nunca oferece. Capítulo 11. Razoável racional. Russell argumenta que no mundo real, ser razoável é mais eficaz do que tentar ser perfeitamente racional. Modelos racionais pressupõem decisões frias, dados completos e comportamento lógico constante. Pessoas reais não funcionam assim.
Emoções, medo, conforto e contexto sempre influenciam escolhas financeiras. Uma estratégia financeira só é boa se você conseguir segui-la por muito tempo. E isso depende mais do quanto ela é razoável para a sua vida do que do quanto ela é teoricamente perfeita. Uma estratégia racional no papel, mas insustentável emocionalmente, tende a falhar na prática. Sustentabilidade vence perfeição. Ignorar emoções leva a planos frágeis. Incorporá-las torna decisões mais realistas. Planejar considerando emoções é mais inteligente do que fingir que elas não existem. Quando um plano gera ansiedade constante, a chance de abandono aumenta. Conforto financeiro não é luxo, é estratégia. Pequenos atalhos emocionais podem ajudar a manter disciplina e evitar erros maiores. Consistência vale mais do que lógica extrema. A mensagem central do capítulo é clara. Finanças pessoais não são exercício de lógica pura, são um jogo humano. Ser razoável, confortável e consistente no longo prazo leva a resultados muito melhores do que tentar ser perfeitamente racional e acabar desistindo no meio do caminho. Capítulo 12. Surpresa! O mundo financeiro é movido por eventos inesperados. As maiores mudanças econômicas, crises, inovações e oportunidades raramente são previstas. O problema não é não conseguir prever o futuro, mas construir planos que dependem de previsões precisas para dar certo. A história é cheia de surpresas e aceitar essa realidade é essencial para tomar decisões mais robustas. Guerras, crises, avanços tecnológicos e mudanças sociais transformam mercados de formas impossíveis de antecipar totalmente. Previsão tem limites claros. Estratégias que exigem cenários perfeitos falham quando algo foge do esperado. Resiliência importa mais do que precisão. O passado não oferece roteiros exatos para o futuro, apenas lições gerais. Prepare-se para o imprevisível, não para um cenário específico. Reservas, diversificação e flexibilidade permitem reagir melhor a eventos inesperados. Quem tem margem erra menos e sofre menos. A mensagem central do capítulo é simples e poderosa. O inesperado não é exceção, é regra. Quem aceita isso e constrói planos flexíveis, com margem de segurança, toma decisões melhores e atravessa períodos difíceis com muito mais tranquilidade. Capítulo 13. Margem para imprevistos. Russell apresenta a margem para imprevistos como um dos conceitos mais importantes das finanças pessoais. Não é possível prever o futuro com precisão, mas é totalmente possível se preparar para ele. Ter margem significa deixar espaço para erros, atrasos, crises e mudanças inesperadas sem colocar tudo a perder. Planos que funcionam apenas no cenário ideal são frágeis. Os planos realmente bons são aqueles que sobrevivem quando as coisas não saem como esperado. A margem funciona como um amortecedor entre você e o mundo real, que raramente segue o plano. Sobreviver é mais importante do que otimizar. Quando tudo precisa dar certo, um pequeno erro vira um grande problema. Planos frágeis quebram facilmente. Quem tem folga financeira não precisa reagir com pressa nem tomar decisões ruins sob pressão. Tranquilidade é uma vantagem estratégica. Reserva de emergência, gastos abaixo da renda e baixa alavancagem criam proteção invisível. Segurança vem de limites bem definidos. A margem central do capítulo é clara. Margem para imprevisto não é excesso de cautela, é estratégia. Quem constrói folga financeira toma decisões melhores, sofre menos com crise e permanece no jogo por muito mais tempo. Capítulo 14. Você vai mudar. O capítulo lembra algo que muita gente ignora ao planejar dinheiro.
Você não será a mesma pessoa no futuro. Valores, objetivos, prioridades e tolerância ao risco mudam com o tempo. Muitos erros financeiros acontecem quando as pessoas tomam decisões rígidas hoje para um eu que não vai mais existir amanhã. Bons planos financeiros precisam aceitar a mudança como regra, não como exceção. O que parece essencial hoje pode perder importância no futuro. Isso vale para carreira, estilo de vida, consumo e investimentos. Planejar como se você fosse imutável é um erro caro. Quanto mais difícil for desfazer uma decisão, maior o risco de arrependimento quando você mudar. Flexibilidade tem valor financeiro real. As pessoas superestimam a capacidade de prever o que vão querer daqui a 10, 20 ou 30 anos. Humildade sobre o futuro protege escolhas presentes. Planos que funcionam melhor são os que permitem ajustes sem grandes perdas. Liberdade de adaptação é riqueza. A mensagem central do capítulo é simples e profunda. Não planeje sua vida financeira como se você fosse a mesma pessoa para sempre. Quem aceita que vai mudar constrói planos mais humanos, mais adaptáveis e muito mais sustentáveis ao longo do tempo. Capítulo 15. Nada é de graça. Todo retorno financeiro tem um preço. Esse preço não aparece em forma de boleto, mas de volatilidade, incerteza, ansiedade, paciência e risco. O erro comum é querer os benefícios do mercado sem aceitar o custo emocional que vem junto. Muitas pessoas abandonam boas estratégias não porque elas não funcionam, mas porque não estavam dispostas a pagar o preço invisível. Ganhos acima da média vêm acompanhadas de quedas, incertezas e períodos desconfortáveis. Volatilidade não é falha do sistema, é o custo do retorno. O desconforto acontece antes do resultado. Quem desiste no meio nunca recebe a recompensa. Paciência é o ingresso para o longo prazo. Quedas e períodos ruins fazem parte do processo, não significam que a estratégia está errada. Desconforto não é sinal de decisão ruim. Quando você entende o preço que está pagando, deixa de reagir com pânico. Consciência do custo traz tranquilidade. A mensagem central do capítulo é clara. Retornos financeiros não são brindes, são recompensas por suportar desconforto. Quem entende isso para de lutar contra o processo e passa a usá-lo a seu favor, com muito mais consistência e tranquilidade. Capítulo 16. Você e eu. Decisões financeiras são profundamente pessoais. O que funciona para uma pessoa pode ser inadequado para outra, mesmo que ambas tenham acesso às mesmas informações. Diferenças de contexto, experiências de vida, objetivos e tolerância ao risco moldam a forma como cada um lida com o dinheiro. O erro mais comum é comparar estratégias, resultados ou comportamentos sem considerar essas diferenças. Mesmo quando falamos do mesmo mercado, cada um tem regras próprias. Não existe estratégia universal. Quem viveu crises, perdas ou instabilidade enxerga risco de forma diferente. O passado influencia mais do que os números. Copiar estratégias sem entender o contexto gera frustração e erros. Comparar resultados sem comparar contextos é perigoso. A melhor decisão é aquela que você consegue sustentar no longo prazo. Uma boa estratégia é pessoal, não perfeita no papel. Quando a decisão faz sentido para você, fica mais fácil manter o plano. Coerência vale mais do que sofisticação. A mensagem final do capítulo é direta. Não existe a melhor decisão financeira. Existe a melhor decisão para você. Quando você entende isso, para de competir com outros e começa a construir resultados consistentes no seu ritmo e com muito mais clareza. Capítulo 17. A sedução do pessimismo. Russell explica por que o pessimismo é tão atraente quando falamos de dinheiro. Notícias negativas chamam mais atenção,
parecem mais inteligentes e dão a sensação de proteção. O problema é que esse viés faz as pessoas superestimarem riscos de curto prazo e subestimarem o progresso de longo prazo. O pessimismo soa realista, mas muitas vezes leva à paralisia ou a decisões excessivamente defensivas. Eventos negativos são específicos, emocionais e fáceis de lembrar. O pessimismo se espalha porque é mais chamativo. Avanços acontecem devagar e quase não viram manchete. O mundo melhora sem fazer barulho. Ser cético dá a sensação de superioridade intelectual. Soar esperto não significa tomar boas decisões. Resultados positivos costumam aparecer no longo prazo. O tempo é o maior aliado de quem investe. Fugir do risco o tempo todo impede o crescimento. Excesso de proteção também é um risco. A mensagem central do capítulo é simples. O pessimismo parece proteção, mas o progresso acontece quando você aprende a conviver com a incerteza sem abandonar o plano. Quem entende isso troca o medo constante por decisões mais firmes e sustentáveis. Capítulo 18. Quando você acaba acreditando em qualquer coisa. O desejo de explicações claras nos leva a aceitar narrativas frágeis sobre dinheiro. Quando algo dá errado ou certo demais, o cérebro busca uma história simples para explicar o resultado, mesmo que ela seja incompleta ou falsa. O problema não é querer entender, mas confundir histórias convincentes com verdades confiáveis. Explicações simples aliviam o desconforto de não saber. Conforto mental não garante precisão. Sorte, risco, timing e contexto se misturam. Cuidado com explicações únicas para resultados complexos. Quanto mais convincente a história, maior o risco de erro. Histórias bonitas podem esconder dados fracos. Muitos movimentos não fazem sentido imediato. Nem tudo precisa ser compreendido para funcionar. Agir para fazer algo costuma ser pior que não agir. Ação sem clareza é ruído. A mensagem final do capítulo é direta. Quando precisamos de mais explicações, ficamos vulneráveis a acreditar em qualquer coisa. Quem aprende a conviver com a incerteza toma decisões mais calmas, mais racionais e, no longo prazo, muito mais eficazes. Capítulo 19. Recapitulando. Russell reúne as principais lições do livro e reforça uma ideia simples, mas poderosa. Sucesso financeiro tem muito mais a ver com comportamento do que com inteligência. Não se trata de prever mercados ou encontrar fórmulas perfeitas, mas de agir de forma consistente, razoável e alinhada à própria realidade ao longo do tempo. O autor mostra que pequenas decisões repetidas, quando sustentáveis, geram resultados muito maiores do que grandes acertos pontuais. Saber o que fazer não garante que você fará. Autocontrole importa mais do que QI financeiro. O tempo potencializa decisões simples. Paciência é um ativo invisível. Evitar erros fatais mantém você no jogo, e ficar no jogo é o verdadeiro segredo. Decisões que você consegue manter funcionam melhor. O plano precisa ser emocionalmente viável. O que você não gasta constrói opções. Controle do tempo vale mais do que status. Nenhum plano elimina riscos, só os gerencia. Aceitar o imprevisível traz estabilidade. A mensagem final do livro é direta e prática. Boas decisões financeiras não exigem genialidade, exigem consistência, paciência e autoconhecimento. Quem entende isso transforma a intenção em resultado real, não por acertar sempre, mas por continuar no jogo tempo suficiente para o dinheiro trabalhar a seu favor. Capítulo 20. Confissões. Neste capítulo, Russell compartilha suas próprias escolhas financeiras, não como modelo a ser copiado, mas como um exemplo de coerência pessoal. Ele deixa claro que suas decisões não são as mais sofisticadas nem as mais rentáveis no papel, mas são aquelas que lhe permitem dormir tranquilo e manter o plano por décadas.
A mensagem central é simples e poderosa. O melhor plano financeiro é aquele que você consegue seguir. O foco está em evitar arrependimentos e riscos desnecessários. Ganhar menos e dormir bem pode ser uma ótima escolha. Menos decisões reduzem erros emocionais. Complexidade aumenta a chance de desistir. Ter margem para erros é prioridade. Sobreviver importa mais que otimizar. O plano precisa fazer sentido para quem executa. Uma decisão certa no papel pode ser errada para você. Não é fraqueza, é estratégia. Tranquilidade também é retorno. A mensagem final do capítulo é direta e madura. Boas decisões financeiras não são aquelas que impressionam, mas as que você consegue sustentar com calma ao longo da vida. Quando o plano respeita quem você é, os resultados deixam de ser um peso e passam a ser uma consequência natural. Pós-escrito: uma breve história sobre por que o consumidor americano pensa da forma que pensa. Russell explica que a forma como as pessoas lidam com dinheiro não nasce do nada. Ela é o resultado direto do ambiente econômico em que cresceram. No caso do consumidor americano, décadas de prosperidade, crédito abundante, inflação controlada e crescimento constante moldaram a mente mais confiante, consumista e tolerante ao risco. O ponto central é que comportamentos financeiros fazem sentido dentro do contexto em que foram formados, mesmo quando parecem exagerados ou irracionais para quem observa de fora. Gerações diferentes aprendem lições diferentes com o dinheiro. As pessoas agem de acordo com o mundo que conheceram. Quando crises são raras, o risco parece distante. A ausência de dor cria excesso de confiança. O sistema reforça comportamentos imediatistas. O ambiente incentiva a gastar antes de pensar. As pessoas tomam decisões baseadas no que viveram, não no que leram. Experiência pessoal vence estatística histórica. O que parece imprudência pode ser adaptação ao ambiente. Contexto explica mais que caráter. A mensagem final do pós-escrito é simples e profunda. As pessoas não são ruins com dinheiro, elas respondem ao mundo em que vivem. Quando você entende seu próprio contexto e ajusta decisões a ele, deixa de repetir padrões automáticos e passa a agir com mais consciência, resiliência e maturidade financeira. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!